objetivo desse curso, que foi instaurado em 2009, é preparar essas pessoas que estão entrando com o processo de adoção para realizar uma adoção. Isso porque as adoções, elas no Brasil envolvem questões jurídicas, questões sociais, envolvem uma série de componentes que são específicos desse tipo de vinculação familiar. Então, por conta disso, a preparação é um dos elementos mais importantes que se tem hoje para que você possa adotar uma criança. Principalmente quando você pensa na adoção de uma criança, vamos dizer assim, mais velha, uma criança que é considerada fora do perfil de adoção, né? Criança acima de 3 anos. Desde o ano passado, né, nós tivemos uma lei nova sobre a adoção, e nessa nova lei é colocado que os grupos de apoio à adoção, eles podem ser parceiros do Poder Judiciário nos momentos em que o Poder Judiciário precisa de algum tipo de apoio. Isso colocou a gente não só dentro de uma normatização jurídica, mas também nos colocou a par de estar conhecendo esses casais ou esses pretendentes diretamente nos momentos em que há as capacitações que são obrigatórias por lei. Então, o que acontece? Quando tem uma capacitação, quando tem um curso para pretendentes, lá do Poder Judiciário, nós somos chamados a falar, dar uma fala. E aí, nesse momento, a gente apresenta o nosso trabalho, que é um trabalho de apoio fora do Poder Judiciário, certo? Em qual a gente faz palestras, rodas de conversa, círculos de leitura, projetos de convivência entre crianças já adotadas com esses pretendentes que estão para adotar, mas que já estão em uma família, né, para conhecer como é um pouco dessa dinâmica. Aliás, pessoas que já realizaram a adoção podem também ir ao grupo e participar desses momentos. Nós fazemos eventos, nós fazemos capacitações. Em relação à preparação, a gente tem algumas questões que são muito importantes, certo? Primeiro, a história da adoção no Brasil, ela é composta de o interesse das pessoas que querem adotar se sobressair em relação ao interesse da criança. O que isso significa? Por muito tempo no Brasil, as leis, elas procuravam garantir todas as possibilidades para que a família que adote resolva o seu desejo, mas não havia uma grande preocupação com a criança. Então, da primeira Constituição, que é 1917, tá, até agora, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós tínhamos era uma cultura institucional, uma cultura jurídica e uma cultura do dia a dia que ela era pensava a adoção como algo que poderia ser revogável, você poderia desistir da adoção a qualquer momento, a culpa nunca recaía sobre quem estava adotando. Então, o interesse da adoção, historicamente, teve nos pais, em arrumar uma criança para que um pai pudesse realizar o desejo de ser pai. Hoje, nós temos uma outra visão de adoção, até porque muitos chegam com a ideia de querer o bebê, e essa realidade do bebê, ela é muito frágil, né? Nós não temos tantas crianças bebês para adoção no Brasil, até porque o objetivo da adoção, né, a criança só vai para adoção em último caso. Então, como ela só vai em último caso, ela já passou por um tempo esperando para que a situação dela se resolvesse, certo? Que nós gostaríamos que fosse mais rápido do que o que é hoje, mas ela passa por um tempo antes. E aí, muitas vezes, ela sai dessa faixa etária desejada de forma majoritária. Então, quando isso acontece, é muito difícil para um casal que tem um sonho, que desejava ter uma criança bebê, que acha que é muito mais fácil, que não compreende os processos ao qual a adoção do Brasil funciona. E aí, quando ele chega, ele se depara com um monte de uma realidade muito diferente. Um monte de notícias, de informação, e isso mexe muito com a parte subjetiva, com a parte emotiva. Então, uma boa preparação, ela faz com que essas pessoas consigam compreender a realidade da adoção brasileira, sem desistir dos seus sonhos, mas conseguindo racionalmente e também emotivamente relacionar o seu sonho com o que existe na realidade. Entendemos por perfil nacional de adoção crianças entre 0 a 3 anos, tá, do sexo feminino e saudáveis. Esse é um perfil que ele se mantém no Brasil. Hoje, você tem tido perfis mais abrangentes por conta de muito trabalho educacional, de cultura mesmo em relação à adoção. Mas, quando você passa desse perfil de 3 anos, existem algumas especificidades que tornam o processo necessário de ser mais bem compreendido.
O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo aqui que é muito fácil, nem que é muito difícil. Mas eu estou dizendo que as adoções fora do perfil, essas adoções necessárias ou adoções tardias, elas envolvem algumas questões um pouco mais, vamos dizer assim, complexas. Como, por exemplo, compreender bem essa história dessa criança, pois ela já vai ter um conhecimento da sua história. Algumas vezes são crianças que já passaram por outras rejeições ou por outras devoluções. São crianças que elas vivenciaram situações de acolhimento. E a vida no acolhimento ela é diferente da vida de uma família. O acolhimento não é um bom lugar para uma criança se desenvolver em termos de personalidade, em termos psicológicos, em termos motores. Então, crianças que passam por situação de acolhimento, realmente elas tendem a ter, não são todas, mas tendem a ter alguns atrasos nessas áreas, no seu desenvolvimento biopsicológico e social. A questão é que quando esses conflitos aparecem na adoção, geralmente tende-se a culpabilizar a adoção pelos conflitos, o que não é verdade, mas existe essa tendência. Então é importante entender esse processo, entender que os conflitos são naturais, entender que em alguns casos essas crianças podem ter algum tipo de atraso dentro dessas questões, mas a experiência que nós temos de adoções que aconteceram fora do perfil ou adoções tardias é que com o tempo, todas as vezes em que essa criança teve no seio de uma família que deu amor, ela rapidamente consegue acompanhar o mesmo ritmo das crianças da sua idade.